divórcio é justificável em algum caso? Gostaria que falasse do divórcio sob a visão espírita. Na fala de Allan Kardec, o divórcio é uma lei humana que vem regular uma separação que não levou em consideração a lei de amor num casal que de fato já está separado. A indissolubilidade do casamento também foi objeto de uma pergunta de Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, quando indagou se a indissolubilidade do casamento era uma lei da natureza. E os espíritos começam a resposta dizendo, muito pelo contrário. Então, a indissolubilidade do casamento é vista pelos espíritos como um atentado, diríamos assim, à lei de amor, por conta de que se duas pessoas que não se amam estão para se matarem e se matam porque não podem se separar, e se colocar isso à conta do divino, isso é naturalmente uma aberração, considerando que a divindade quer que os seus filhos cresçam, se amem e não se matem ou matem-se. É muito comum o drama passional de alguém que não quer se separar, mata o outro e depois se mata. Então o divórcio é uma medida perfeitamente cabível numa relação que não prosperou em função da ausência do investimento na amorosidade por parte de um ou de ambos. Porque relacionamento conjugal é conjugal, é uma associação. Ninguém ama pelos dois. Ninguém se casa pelo casal e sustenta o relacionamento a dois de uma forma unilateral. Eu lembro-me de um jovem que 7 meses depois de ter se consorciado, me chamou para uma abordagem. Ele pertencia à juventude que eu coordenava. E ele então me disse da dificuldade que estavam separando, e a esposa me disse, eu disse para ele, antes de casar, quando ele me propôs o casamento, que eu não tinha certeza se eu o amava suficiente para casar. E mesmo depois de insistir muito, ele me disse, não tem problema, o meu amor é por mim e é suficiente para cobrir a falta de amor de você por mim. 7 meses depois, ela tinha arrumado um caso. Ela entrou num processo de culpa porque se deixou casar, foi procurar ajuda com uma outra pessoa, fez um movimento de transferência e aí consolidou uma separação muito traumática. E ele, quando ela disse isso, disse-me, de fato, ela me disse que não tinha suficiente amor para casar comigo. Então, essa ideia de que o meu amor vale pelos dois, ela é uma utopia. E é quase sempre uma armadilha que vai nos levar a sofrimento. O casamento é uma dupla que se associa no esforço de assistência recíproca, no sentido de um movimento de crescimento de um e do casal e da família quando já está constituída com outros membros, coletivamente, portanto, segundo o aperfeiçoamento que aquela situação envolve. Os espíritos, no entanto, destacam de que a possibilidade da separação, ela não deve servir como um mecanismo de escape e não deve ser uma alternativa utilizada de forma inconsequente e, portanto, banalizada. Nós não podemos separar simplesmente porque, engraçado, eu era apaixonado por você, agora já vi que não é tanto. E aí a pessoa se separa. Porque o apaixonamento que coroa o início da relação, depois ele cede para que apenas o amor possa assegurar a manutenção da relação de conjugalidade. E aquela paixão febricitante, ela cede e fica como um elan fazendo parte da relação. Mas é normal que o casal, depois que casou, arrefeça aquele entusiasmo demasiado que estava galvanizando um e outro na direção do acasalamento. Porque o que sustenta uma relação de conjugalidade é o amor do dia após dia. Por isso o Espírito Emmanuel diz assim, que nós deveríamos procurar no acasalamento
a formatação do casamento diário. Se eu não me caso com você diariamente, eu me separo de você diariamente. Então, quando nós nos damos conta que precisamos tratar a relação, às vezes a relação já está na UTI. E só um esforço heróico dos dois é capaz de ressurgir a relação. Então, temos que estar muito atentos para investirmos no relacionamento, para não só fazermos atitudes amorosas nos gestos nas datas célebres, nos momentos poéticos. Nós temos que amar na prosa, todos os dias, nos momentos prosaicos. Relacionamento de acasalamento é efetivamente um investimento no cotidiano, porque o amor é um processo infindável e cada alma não tem limites para ser descoberta e para se desvelar. Todavia, na relação de conjugalidade, há um grande inimigo que ameaça a relação. Chama-se medo. O medo é o grande protagonista que se insurge na relação, abrindo espaço para fissuras que vão se engrandecendo, se avantajando, e depois é difícil reconectar o casal. Abrindo espaço para interferências espirituais também, que pela via do medo, pode se introduzir na relação, perturbando o relacionamento. E medo, porque num relacionamento de conjugalidade, significa dizer que eu vou me desvestir para você todos os dias psicoemocionalmente. Porque tirar a roupa qualquer um faz hoje em dia. Qualquer revista aí está procurando você, se você tem um corpo bonito, e você tira a roupa facilmente e ganha alguns dólares, aí já está feito, depois já posando para outra. Diz um psicanalista que tem uma fala meio dramática, incisiva, e que às vezes causa um frisson no Brasil. Mas, no entanto, ele diz muitas verdades. Ele dizia assim, quando fiz uma conferência em Belém do Pará, Gaiarsa é o nome dele, os casais vão para a cama porque não querem intimidade. Os casais vão para a cama porque não querem intimidade. Porque é mais fácil transar do que amar. Transar, você tira a roupa e transa. Mas amar significa se desvelar, significa disponibilizar-se para o outro, significa se deixar cuidar e cuidar o outro, significa lidar com as minhas sombras, lidar com as suas sombras. Então o casamento é um bailado, cuja musicalidade, se não for observada na amorosidade, nós nos atropelamos e não conseguimos fazer uma boa movimentação artística. Mas ter sexo, basta ter libido. Então, o casamento, ele envolve necessariamente esse desvelamento. E para se desvelar, eu preciso ter coragem de me entregar para você. Não é me entregar tirando a roupa numa intimidade física. É me desvelar falando da minha insegurança, falando do meu medo de ser abandonado, falando das minhas esquisitices. E eu não falo porque eu tenho medo. E se eu não falo, eu me fecho. E se eu me fecho, eu conspiro contra o casamento. E aí vai se insinuando a separação no caminho de divórcio. Então os espíritos dizem que o divórcio é uma medida que se deve utilizar de modo extremo, como alguém que amputa o membro para manter o corpo saudável. O espírito Joana de Ângeles chega a afirmar, na dinâmica do divórcio, de que aquele que tem a maior responsabilidade não seja o primeiro a fazer o movimento da deserção, mas ela faz o contraponto. Mas não te agarre ao outro até a consumação da desgraça. Porque a gente quer se agarrar, não vamos separar porque tem que resgatar, aí o outro se joga do prédio. Ou então o outro mete a faca em você. Não era melhor ele ter ido, ela ter ido? Então a gente tem que ter bom senso para não levar o outro ao limite das forças. A exaustão, porque muitas vezes processos passionais graves acontecem por conta de uma separação que não foi facilitada, numa dinâmica necessária, em razão do dogmatismo de uma das partes. Eu lembro de André Luiz,
me desculpe se eu me demoro um pouco nesse tema, mas porque ele tem muitos contornos e nos afeta a todos hoje, ontem, e vai nos afetar amanhã, por certo. Quando a esposa do cidadão com quem ela se relacionava, ela não queria separar, ele queria separar. Então ele chega um dia em casa alcoolizado, envolvido por entidades perturbadoras, trazendo o esquema para cometer o homicídio. Então, quando ele pega a arma, entra em casa, os espíritos já haviam tomado as providências, o vigilante chamou a equipe de socorro que deveria intervir, as entidades ficaram de fora, mas ele já tinha arquitetado o plano. Então ele entra em casa, pega a arma, e antes que ele atirasse, quando ele está tomando essas providências, o benfeitor tira do corpo a filha, mostra-lhe a cena, e ela volta para o corpo gritando, papai, não mate, não mate. E a esposa acorda quando vê ele com a arma e diz, não se mate, olha a boba. Não se mate, não se mate. Ele não ia se matar, ele ia matar ela. E aí ele aproveita, deixa, faz de conta, faz aquele jogo, né? De que essa vida não presta mesmo, aqui já sou eu dramatizando, né? Eu já vou acabar comigo, porque... Aí eles adormecem, o espírito amigo tira ela do corpo e diz, de uma forma tupiniquim, deixa esse cara aí, porque senão ele vai te matar. Você já fez tudo o que precisava fazer, agora deixa ele ir, conceda-lhe a liberdade de ir. O espírito amigo a atende, ela renasce, acorda, no dia seguinte, e então a separação se opera, evitando uma tragédia. Então é o bom senso. Nenhuma separação leviana, nem a tentativa de a manutenção de um casamento, cujo processo do amor já se foi há muito, e o casal já está vivendo de respeito, caminhando para a violência e às vezes para o crime. Então o Espiritismo é uma doutrina de muita lucidez e não nos encarcera em paradigmas que possam alterar para pior as opções e possibilidades de crescimento que temos dentro da vida, incluindo a relação de acasalamento. Quais são as consequências energéticas da troca de energia para as pessoas envolvidas em um ato sexual sem amor ou até mesmo sem qualquer relacionamento? Em outras palavras, carregamos a energia de outra pessoa com quem nos relacionamos sexualmente por quanto tempo? Criamos um vínculo com alguém quando temos um relacionamento sexual. Mas é um vínculo relacionado à libido, pura e simplesmente. O relacionamento sexual entre pessoas que trabalham esta interação em nível de prostituição, seja ela formalizada na profissão, cobrada, portanto, ou seja, as garotas e os garotos de programa, são práticas que têm o estrito envolvimento de natureza físico-emocional, físico sem o emocional comparecendo, e com os componentes espirituais que habitualmente comparecem nessas relações. Quando nós estamos num relacionamento desse naipe, nós estamos num circuito psíquico de sintonias espirituais com entidades que se afervoram também na busca do prazer. Do mesmo jeito que eu vou e fumo a cannabis sativa no bar ou na praça e estou acompanhado e nem me dou conta que estou acompanhado, ou então eu fico bebericando no bar e não sei porquê, consigo ficar uma noite inteira bebericando e eu não me dou conta também de que estou com companhias espirituais, o sexo ele é igualmente compartilhado. Então, quando o relacionamento ele se estabelece sem uma fundamentação adequada, ele acontece em grupo, ou seja, não só são aquelas duas pessoas que estão atendendo, às vezes, demandas de natureza econômica ou de pulsões instintivas. São outras entidades, ou outra entidade, dependendo de cada circunstância, que coparticipa daquela relação. Porque o relacionamento sexual é um espaço sagrado. É tão nobre estabelecer uma comunhão sexual em base de afetividade, numa cumplicidade do casal, quanto o ato de orar juntos. O espaço da cama
pode se transformar num tapete de orações, porque não há nada que possa conspirar numa interação de duas almas que estabelece um relacionamento de uma comunhão física e que estão numa movimentação de amorosidade crescente. Porque o ato sexual é a celebração de uma movimentação afetiva. Ele pode acontecer à noite, por exemplo, mas ele começou pela manhã. Porque o casal que transa para cobrir buraco da relação, esse casal está trabalhando a encrenca de uma forma inadequada. Ao invés de transar, ele precisa conversar. E não é transar. Então ele vai mostrar que ama porque vai transar. Não é, a coisa não é assim. Nós precisamos resolver as nossas questões. Então, porque o ato sexual, ele entra dentro de uma movimentação de interação prazerosa e depois você nem sabe dizer se foi mais prazeroso o ato sexual em si do que a dinâmica do amanhecer, o relacionamento no café, o trato um com o outro. Porque o que se espera de uma relação, enquanto troca de energia, não é o orgasmo que dura alguns segundos. O que se espera é uma interação de prazer que está para além do corpo, que depois você não consegue bem avaliar qual foi o momento de maior prazer que você teve. Porque ao lado do prazer sensorial, tem o prazer estético, o prazer emocional, o prazer espiritual, o prazer do encontro. E quando a relação está se dando nessa dinâmica, o espaço de conjugalidade se transforma num santuário. A gente observa, por exemplo, na reencarnação, na descrição de André Luiz, de que o relacionamento de conjugalidade, objetivando a reencarnação naquela circunstância, não é presenciada pelos espíritos amigos, porque eles não têm que estar bem aí, transa aí que nós vamos reencarnar agora. Não é assim. O porquê? O espermatozoide que vai ser acionado, ele vai ser mobilizado e horas depois, 6, 7, 8 horas depois que a fecundação se dá. Então, a privacidade de uma interação, ela é observada inclusive pelo reencarnante daquela noite, daquele dia, para significar de quanto esse espaço, ele é um espaço delicado e que ele é construído em função da forma como o casal faz a interação. No entanto, se a relação ela é pura e simplesmente física, ela é pautada em cima de uma agenda. Uma vez eu acompanhava um jovem, ele disse assim, não, eu tenho uma agenda. Eu tenho mais ou menos umas 50 pessoas, eu vou telefonando para uma, para outra, como se ele fizesse um telefonema para um delivery. Não, aí pronto, aí a gente vai jantar, depois a gente transa. Então, a agenda dele não era como nenhuma prostituta, do ponto de vista profissional, enquanto sobrevivência física. A agenda dele era para uma outra pessoa que estava no circuito dele, na interação de sintonia dele, para, às vezes, por um jantar, tinha que pagar com relacionamento sexual, ou alguém que tinha suas necessidades libidinosas e atendia, porque ele era uma pessoa bem apessoada e fazia sentido manter um relacionamento físico com ele. Então, veja como é empobrecedor. É nesse sentido que há um desgaste de energia. Quando eu citei o exemplo daquele meu amigo do Centro Espírita, Ivon Costa, em que eu participava, hoje ele já no mundo espiritual, em que ele me dizia de quanto o relacionamento dele era espaçado, ele fazia o contraponto de quanto ele estava melhor interiormente. O quanto que, a despeito do relacionamento ter ficado muito espaçado no tempo por conta da dificuldade da esposa, ele se sentia mais pleno do que antes, quando ele tinha 8 relacionamentos até dia com 8 pessoas. Então, o que planifica a pessoa não é fazer sexo ou não fazer, porque também não fazer num processo de repressão pode representar processo neurótico. Mas fazer simplesmente para descarregar, encontrando uma outra pessoa que possa, junto comigo, descarregarmos juntos, é apenas o desperdício de energia, mas que cria um vínculo porque tem um contato, que pode surgir uma gravidez,
que pode surgir uma doença com consequências mais imediatas. Todavia, é um pouco aproveitamento do processo do relacionamento. Seria mais de bom tom que aquela pessoa jogasse essa energia na amizade, colocasse num trabalho assistencial, colocasse na relação com a família, colocasse compondo uma obra de arte, colocasse lavando o seu banheiro. Lavando o banheiro está sujo, a pessoa nem lava, está procurando liberar a sua energia sexual a lures. Lavava o banheiro ficava um brinco e a pessoa ficava um brinco. Vejam que não é nenhum puritanismo, é uma questão de bom senso. A proposta espírita não são de regras rígidas, inamovíveis, de castração, mas tampouco não faz sentido uma tentativa de libertação que é licenciosidade, que é libertinagem. Então, uma transa casual, ocasional, ou alguém que vive de transas ocasionais, é alguém seguro, alguém que tem sede de amor, mais do que de sexo. Na maioria das vezes, há uma necessidade mais afetiva do que sexual. Porque muitas pessoas têm sexo, mas querem amor. Transam, mas na verdade querem a plenitude. Mas não sabem que a plenitude não vem pelo ato sexual. A plenitude vem pela energia amorosa que a alma vai articular. Seja tendo alguém com quem ela possa ser cúmplice numa relação afetiva ou não. A pessoa não será plena se transar, mas como nós temos uma necessidade de amor, a gente tende a confundir o sexo com amor. Você pode fazer sexo com amor, sexo sem amor e amor sem sexo. Tudo isso pode. Então você vai fazer uma avaliação para ver o que é mais produtivo para a sua alma. O que é de que o seu espírito necessita para ser maior um pouquinho em relação a si mesmo. O que é que mais lhe plenifica? Porque o mar é muito grande, mas basta um copinho d'água salgada para você ficar com mais sede. Então, ao invés de buscar o sexo, eu vou buscar o amor, que é a fonte generosa do rio. A fonte generosa do rio, essa me dulcifica. E se ela me dulcifica, essa água doce, ela vai diminuir a salinidade do mar. Ela vai diminuir as agruras de uma convivência social, às vezes de uma sociedade impiedosa, em que eu busco tomando goles de água salgada, pela via da sexualidade, na tentativa de me beneficiar, quando em realidade eu não estou precisando de sexo. Eu estou precisando amar. Mas, às vezes, a gente se conhece muito pouco e mistura essas estações e está funcionando numa faixa equivocada. Como explicar uma pessoa que não consegue prazer em um relacionamento com amor, mas consegue sozinha com masturbação, às vezes usando acessórios, e, em cima disso, como a masturbação é vista sob o ponto de vista espírita? O relacionamento sexual, ele é tão inédito que nós poderíamos dizer que não há duas relações que sejam a mesma, às vezes, no mesmo casal. Porque as pessoas vão mudando, as pessoas mesmo que estão acasaladas. Imagine pessoas que são diferentes. Então as situações são inúmeras, que motivam o processo do esfriamento, ou da frigidez, ou da impotência sexual, ou da ejaculação precoce. Porque somos espíritos que temos múltiplas vidas. E nessas múltiplas vidas, a questão da sexualidade é uma questão muito delicada. Não foi sem razão que Jesus escolheu essa questão envolvendo o sexo para propalar aquela frase que ficou consagrada no Evangelho: aquele que está sem erro, seja a primeira a tirar a pedra. Essa fala de Jesus, ele faz o enquadramento disso numa questão que envolve o sexo. Por que ele não fez com homicídio, com suicídio, com roubo? Por que ele foi fazer exatamente na questão afetiva? O Espírito Emmanuel, esquadrinhando essa questão, ele diz que Jesus escolheu essa situação porque não há na Terra espíritos que possam se salvaguardar dos erros do amor, de que, majoritariamente, a esmagadora maioria de nós, se não erramos hoje, erramos ontem. E se não erramos ontem, corremos o risco de errar amanhã. Não é porque somos maus, é porque a sexualidade
é um espaço delicado da alma, através do qual você interage com alguém e não é fácil você seguir uma linha reta, como em tudo na vida. Mas na questão sexual, que mexe com as nossas entranhas, é muito difícil, diz Emmanuel, se subtrair aos erros do amor. Então, é natural compreender nas exacerbações sexuais, no onanismo, na frigidez, na ejaculação precoce, na impotência não orgânica, mesmo orgânica, que há um conteúdo subconsciente ou no inconsciente profundo que faz com que aquela pessoa tenha uma manifestação sexual numa circunstância de um jeito e de outra do outro. Ora, num relacionamento a dois, era mais compreensível que a pessoa tivesse prazer do que no prazer solitário, no sexo solitário da masturbação. Então há uma discrepância, há uma dissonância. Essa discrepância fala de que a pessoa deve avaliar o seu conteúdo psicológico, a princípio, dela com ela mesma, na relação com aquele outro. Porque aquela outra pessoa, ela remete você, ela reporta você a outras relações. Numa linguagem psicológica assim, mais do aqui do agora da nossa academia, reporta-se aos nossos pais. E Freud tinha muita razão. Mas não se reporta só aos nossos pais. Reporta-se às nossas constelações anteriores. Reporta-se às questões de outras existências quando nós ocupamos vários corpos e tivemos várias experiências, das quais muitas delas, às vezes, foram delituosas ou fracassadas. E às vezes a gente está encontrando alguém ou reencontrando alguém que é o mesmo do passado e que nos remete a um conteúdo de culpa, porque foi esse alguém com quem eu me encrenquei, ou me remete a um sentimento de raiva, que eu não sei explicar, numa mistura de amor e raiva, ou amor e culpa, como no sadomasoquismo, para poder fazer um gancho com essa questão. No sadomasoquismo, como é que uma pessoa pode sentir prazer sexualmente fazendo o outro sofrer sadicamente? Como é que o que sofre pode sentir prazer em apanhar, em levar bordoadas, e aí só alcança o clímax sexual se a pessoa apanha e se a outra dá? Junta-se esse casal e vão até a morte, muitas vezes. Porque um quer agredir, o outro quer ser agredido, para encontrar um sentido de prazer sexual na relação. É absolutamente patológico, psiquiátrico, às vezes precisando de remédio mesmo. Mas o que está por trás, numa visão espiritista? Almas que se sentem culpadas, almas que foram humilhadas, às vezes nessa existência, têm um sentimento de raiva, porque foi humilhada e não necessariamente sexualmente, e tem um processo de desforra, de vingança. E como foi humilhada pela mãe, por uma mulher, desforra na parceira, faz um movimento desproporcional, como que se vinga, mas se vinculando a quem? A alguém que se sente culpado pelo mal que fez e quer sofrer a agressão como um mecanismo autopunitivo. E são dois espíritos atrapalhados. E se reúnem cada um de um jeito, tipo porco e parafuso. Encaixam e ambos esgotam nessa movimentação, porque ela não é planificadora, ela é neurótica, ela é psiquiátrica. A pessoa vai num crescendo e começa a ver distorções. Então, dá perplexidade. Ou o que vocês acham, por exemplo, outro dia eu vi, faz algum tempo, estava uma pessoa mostrando os objetos sadistas que os casais poderiam comprar para poder apimentar a relação. E eu fiquei olhando, a pessoa dava uma entrevista e a entrevistadora ficou assim até meio desconcertante diante daquela entrevista. E não deveria fazer uma entrevista com uma pessoa assim. Tinha que ter uma pessoa assim, um psicólogo, pelo menos, para fazer um contraponto. Mas era aquela pessoa atrapalhada dando a entrevista. Aí tinha uma palmatória que era cheia de prego. Aí a entrevistadora pegou e disse, mas isso aqui, ela batia na mão, mas isso aqui... Ela disse, não, a gente dá uma palmadinha devagar. A psiquiátrica, a doente, né? Porque ela era uma doente. A fisionomia dela dava vontade de internar, porque ela era uma pessoa...
E ela, não, dá uma pomadinha devagar. Aí vai melhorando, vai melhorando. Eu uso com meu esposo. Gente. Então, no Brasil, uma certa época, houve a expressão do sadismo, quando uma personagem brasileira vestia-se sadicamente e usava um chicote. O que aquilo mexia com o psiquismo da população, porque mexe com os arquivos. Então a gente apresenta um instrumento que é um instrumento que atiça um sentimento muito negativo na população, e aí a gente não sabe depois porque a multiplicação de violências domésticas se estabelece no âmbito sexual. Então eu estou dando esse exemplo para mostrar que a frieza sexual, que a impotência, que a ausência de prazer, ela fala de uma história do espírito que está se relacionando e que está reencontrando alguém com quem ele tem uma história anterior ou alguém que o remete a uma história própria. E quando ele se relaciona, quando ele deveria ter prazer, ele não tem. Quando ele deveria alcançar o orgasmo, não alcança. Quando ele deveria ter uma relação normal, porque às vezes é uma pessoa cujo relacionamento foi construído, faz um vaginismo, que é a compressão da vagina, impedindo o relacionamento e gerando uma dispareunia, que é um processo sexual doloroso, e a mulher não sabe, eu não sei porque eu sinto dor, ou não sei porque há o vaginismo impedindo a penetração. E o homem fica atormentado, mas às vezes foi aquele homem que violou aquela mulher. Agora ela o aceitou na posição de um parceiro. Mas quando ele vai para a interação sexual, ela inconscientemente faz uma reação psiconeurológica e aciona a estrutura vaginal e faz um processo de compressão e o relacionamento sexual não acontece. Então ela vai precisar de uma ajuda psicoterapêutica, ele também. E ele tem, às vezes, uma paciência com ela, que um sexólogo que não conheça muito bem fica admirado, porque você não conhece a reencarnação. Mas, às vezes, é o estuprador que está recebendo de volta a mulher que foi estuprada e depois foi assassinada, está de volta. Mas como é que uma mulher que foi estuprada e que foi assassinada pode aceitar o estuprador de volta? Pela lei da reencarnação zerada. Não aceita zerada. Ela vai trazer as ressonâncias da encarnação anterior e ele vai trazer, entre aspas, a paciência para restaurar nela o equilíbrio emocional afetivo que ele rompeu quando foi violento com ela. Então ele revela todo o movimento de paciência, de tolerância, de cuidado, apoia, compreende, leva ao psicoterapeuta e se arrasta aquela relação, às vezes com muita dificuldade do ponto de vista da interação sexual propriamente dita, por conta de um drama que está se resolvendo. A luz da reencarnação está se resolvendo, mas que com todo o apoio ele vai cedendo lenta e progressivamente. Por trás do prazer exacerbado, da ausência de prazer, das dores, das esquisitices que nos envolve para o relacionamento sexual, tem uma história que a gente precisa passar a limpo. O exibicionismo, por exemplo, por que uma pessoa tem que fazer exibicionismo para poder ter prazer? Porque se não fizer exibicionismo, a pessoa não se excita, não consegue assegurar o relacionamento de conjugalidade. Casais, eu estou falando de casais. Então me dizia uma jovem, não, eu tenho que me vestir de tiazinha. E tem que ser dessa cor e tudo, porque senão nada acontece. É processos de distonias. E às vezes o exibicionismo fala exatamente desse sentimento que nós temos internamente de ausência de afeto. Nós precisamos nos exibir para nós nos sentirmos excitados. Nós temos uma falta de amor e a gente tem que fazer um movimento de provocação, porque se o outro não reconhecer isso, não validar isso, parece que eu não tenho valor. Aí você vai entender o voyeurismo, o exibicionismo, o sadomasoquismo, a frigidez. São transtornos, são chamadas as parafilias, transtornos psiquiátricos que falam das doenças da alma que estão em curso na Terra, exigindo uma visão mais transcendente, o apoio da visão reencarnacionista. E o Espiritismo, por ser uma doutrina que se coloca como uma ciência
e que nos faz pensar como filosofia e nos traz uma ética, dando possibilidade de nós ajustarmos o nosso comportamento de uma forma mais adequada, é capaz hoje de fazer nexo com as psicologias e com a psiquiatria, a fim de que nós possamos atender as pessoas não olhando só para o corpo, não achando que é só o sistema nervoso que alterou, que é só a bioquímica cerebral. Sem negar isso, mas transcendendo, nós podemos fazer grandes pontes. A doutrina médica, as doutrinas psicológicas com a ciência espírita, a doutrina espírita, nós podemos fazer um mix e diminuir muito sofrimento e ajudar muitas almas a saírem dos dramas em que elas se encontram. E pela visão espírita, como é visto o homossexualismo? O homossexualismo é uma questão delicada e nós precisamos alinhavar algumas reflexões para nos ajudar a pensar e analisar essa questão que envolve posições sociais hoje colocadas no mundo e que apontam para outros semblantes da sexualidade, chamando-nos para estarmos muito atentos para compreender de que sem a reencarnação é impossível entender como é que o ser humano se coloca no mundo. Os espíritos tratam isso com muita propriedade. Allan Kardec já tratou essa questão lá na questão 201 de O Livro dos Espíritos, dizendo se eram os mesmos espíritos que renasciam como homens e mulheres. E os espíritos disseram que sim. E o que motivava era o objetivo, a missão, a ocupação, o aprendizado, o crescimento. Essa questão 200, 201, 202 dão-nos a entender de que o espírito ele não é homem e não é mulher. Logo, ele pode fazer o seu processo de renascimento numa morfologia ou noutra morfologia. E assim se dá. E as experiências de regressão de memória, elas revelam hoje também isso. Os nossos sonhos também revelam. A gente se sonha no outro sexo, com uma outra cara, com uma outra roupa, mostrando que nós já habitamos outros corpos que não aquele que corresponde ao nosso gênero atual. Logo, para que a gente possa compreender a dinâmica que envolve a homossexualidade, a bissexualidade, o travesti, os transexuais, para que a gente possa compreender todas essas nuances que se apresentam no campo da convivência social e para que a gente possa, mais do que compreender, ter uma interação respeitosa e digna, é necessário, efetivamente, olhar para a dinâmica do espírito imortal, para a lei da reencarnação, a lei de causa e efeito, a fim de que possamos, então, a partir daí, lidarmos melhor com as nossas questões, com as questões que nos envolvem, a questão de um filho, de uma filha, de um pai, que às vezes apresentam alterações que podem ser do intersexuais até de uma heterofobia, por exemplo, ou de uma homofobia, que são quadros hoje que causam frisson na sociedade. Allan Kardec, quando analisa em A Revista Espírita essa questão da sexualidade, ele mostra, quando num artigo que trata se a mulher tem alma, ele fala de forma muito cabal e de uma forma muito bela de que os espíritos renascemos corpos masculinos e femininos e de que nós, quando desencarnamos, nós levamos a bagagem das experiências corpóreas em que nós repetimos. E de que esse processo, quando a gente reencarna de lá para cá, portanto, do mundo espiritual para o mundo corpóreo, renasce, a gente impacta o corpo tanto quanto o corpo impactou a alma nas vivências em que ele repetiu. Então, é uma influência do organismo na alma e da alma no organismo. E mostrando que nesse ir e vir, no processo mediano de evolução em que nós nos encontramos, era natural encontrar o que ele chama de anomalias aparentes. Ou seja, para explicar por que alguns comportamentos que não correspondiam do homem ou da mulher causavam espécie, chamavam atenção. E ele diz que nesse caminho evolutivo de renascimento,
nós vamos juntando as experiências da feminilidade e da masculinidade, e de que quando nós nos aperfeiçoamos, vai desaparecendo esses caracteres de homem e de mulher, porque o espírito ele vai integrando o conhecimento nos dois sexos e vai caminhando numa direção daquilo que o professor e psiquiatra Jorge Andrea chamava do psiquismo do supersexo da unidade sexual que representava o Cristo, que era um psiquismo profundamente integrado das duas polaridades sexuais, caracterizando de que efetivamente nós estamos experimentando a anatomia diferente para termos experiências diferentes, que nos suscite aprendizados diferentes, com a finalidade de podermos fazer a nossa purificação. E de que quanto mais o espírito evolui, diz Kardec, menos o corpo influencia e mais se apagam as diferenças das polaridades. Os espíritos que seguiram Kardec, notadamente pela psicografia de Chico Xavier, vão ao encontro dessa análise e vão trazendo alguns esclarecimentos em torno da homossexualidade, da transexualidade e de outras manifestações que não estão ali identificadas com a heterossexualidade. Quero dizer que, do ponto de vista histórico, a homossexualidade ela faz parte do nosso patrimônio histórico. Na Grécia, como processo cultural, se você for ler qualquer ícone da história, mesmo Sócrates, você vai ver com experiências que faziam parte daquela cultura. Mas, a par da cultura, nós temos várias motivações que suscitam experiências homossexuais e que fazem parte de um enquadramento que é imenso, porque não há homossexualidade, há homossexualidades. E eu não estou falando só de masculina e feminina, eu estou falando de múltiplas motivações que sugerem múltiplas motivações de homossexualidade. Como não há uma heterossexualidade pura e simples, há vários semblantes no âmbito da heterossexualidade. Assim sendo, nós vamos ver no ano de 1869, na Europa, um médico húngaro fazer uma proposição que hoje nós olhamos com muita reserva e de forma escandalosa, mas que naquele tempo foi motivo de avanço do ponto de vista do olhar para a homossexualidade. Carole Berkeley era um médico que propôs de que a homossexualidade era uma doença congênita. E quando ele faz essa proposição, ele libera a homossexualidade, que era considerado crime. E o segundo Reich propunha, dentre as penas, a pena de morte. Então, quando você traz a homossexualidade para a doença, você liberou do crime, não podia mais matar, porque era doença, e precisava ser tratado. E aí vem a homossexualidade como doença, até bem pouco tempo, considerada do ponto de vista do olhar atual das ciências que estudam o comportamento humano e o corpo humano, numa viagem que é difícil de você poder encontrar o fio da meada. Porque, a princípio, admitia-se que a homossexualidade era de natureza genética, porque havia uma frequência entre os univitelíneos. E esse olhar da frequência entre os univitelíneos fazia-me entrever de que tinha um componente genético. O que ensejou uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, e que escandalizou o mundo, feita por Dan Hammer, que pegou 76 homossexuais e pôde fazer uma análise desses indivíduos que tinham da sua parentela e descobriu que tinha 2% de frequência identificada com os homens e 7,5% relacionado à mulher. Então ele supôs a possibilidade de ser de origem genética a homossexualidade. Pegou 40 pares de homossexuais sem nenhuma relação de parentela e foi fazer a avaliação e chegou à cifra de 33 dos 44 pares, 82,5%,
que apresentavam uma presença no cromossomo X no mesmo locus, no mesmo local. Então ele publicou na revista internacional Science essa hipótese, mas essa hipótese não foi adiante, porque não se confirmou e ela não se aplicava às lésbicas, se aplicou aos gays a princípio, mas depois não se aplicou às lésbicas. Mas nesse mesmo período de tempo, a última década do século passado, houve uma outra tese, porque analisando-se os cérebros dos aidéticos que tinham falecido, um pesquisador, Simon Levy, descobriu de que havia uma redução do hipotálamo nos cérebros dos aidéticos dos homossexuais. Então ele levantou a hipótese neurológica da homossexualidade, de que o comportamento homossexual estava relacionado à neurologia. Essa tese também não foi suficiente para se afirmar. E quando você junta o genético, você junta o neurológico, você junta o cultural, você junta o ambiental, você não consegue explicar por que umas pessoas são héteros e outras pessoas são homossexuais. Penso que o Espiritismo traz uma contribuição para que a gente entenda essa questão com mais largueza. E o Espírito, o médium Chico Xavier, psicografou algumas mensagens. O Espírito Emmanuel chega a dizer de que nós somos seres bissexuais e de que não temos, no nosso psiquismo, uma sexualidade definida 100% homem ou 100% como mulher. De que nós somos, dependendo da nossa história reencarnatória, trazemos um psiquismo mais viril ou mais feminil, o que explica em nós de que, ou nos outros que nós conhecemos, pessoas que são do gênero masculino e que têm jeito delicado, feminino, e o inverso, pessoas do sexo feminino e que têm um jeito muito viril, e são pessoas heterossexuais. Eu conheço um casal, exatamente esse padrão. Ele é a delicadeza da feminilidade. Ele faz o evangelho de frente para a janela que dá para um pôr do sol. Então ele gosta de sentar naquela cadeira. Alma sensível. Trabalha numa universidade, no âmbito que tem mais mulheres. E ele me diz, quando elas me atormentam, Alberto, eu saio pela porta dos fundos e vou andando no campus universitário, respirando a longos haustos. Até a fala dele é poética, bem delicada, bem feminil. Depois eu volto e vou atender aquelas danadas. A esposa dele, ela é completamente o avesso dele, ela é viril. Até andar, ela anda toda, parece que está marchando, parece que está... Ela é mandona. Quando as encrencas com o filho, que ela não consegue resolver, ela chama ele, vai lá, vai lá. Eles são reencarnacionistas, espírita, vai lá que você é muito mais mulher que eu, vai. E ele vai lá, maternalmente, e silencia o conflito do filho. É curioso, porque quando eu vou andar com eles, vocês sabem quem dirige o carro? Ela. Ele que vai do lado, meu bem, devagar, devagar, devagar. Quando eu vou com ele, ele vai quase no meio fio, assim, olhando com muita atenção, assim, no para-brisa. Quando fura o pneu do carro, vocês sabem quem troca? Não é ele, porque ele que tem força física. Ela é viril, mas o corpo, os hormônios e os músculos não correspondem. É por isso que você faz uma Olimpíada para os homens e uma Olimpíada para as mulheres. Nós não somos iguais. Nós somos diferentes. E é bom que se saiba disso. E é bom que sejamos diferentes. A gente tem uma tendência a querer fazer da igualdade a solução de tudo, né? Então são almas que estão invertidas pela lei da reencarnação. Ele anda, eu acho interessante, ele anda, parece uma japonesinha, assim, de um passinho atrás do outro, passinho atrás do outro. E o médium é ele, não é ela. Os médiuns, habitualmente, são mais fecundos na feminilidade, diz o Espírito Emmanuel, né? E ele é mais feminil que ela.
E eles são um casal, têm vários filhos, né? Então, essa é uma questão que eu gostaria de poder pontuar para vocês, no sentido de que esse trânsito que a reencarnação nos oportuniza a entrever, ele vai construindo o nosso processo evolutivo. Ele vai equipando as nossas almas de mais recursos. E a gente mudamos de corpo para, na diferença, podermos crescer e avançar. Todavia, diz o Espírito Félix, no livro Sexo e Destino, psicografado por Emmanuel, ele diz que quando nós negligenciamos o patrimônio afetivo sexual, lesando o outro, e quando nós repetimos essas lesões, nós corremos o risco de fazermos um processo de inversão, trazendo uma manifestação de inibição da nossa manifestação comportamental no âmbito do afetivo sexual. Então, ele traduz isso como um mecanismo de psicoterapia da alma, na qual o corpo funciona às avessas. Mas a alma que vai para o novo corpo, ela vai com toda a delinquência que ela cometeu, na medida em que ela abusou, repetiu os abusos, quando ela faz a transição, ela leva o psiquismo abusador. Então, esse formato, o Espírito Emmanuel chama de prisão. É um processo de correção do espírito, no qual ele vai para um corpo que não lhe corresponde à morfologia e não lhe corresponde à sua identidade de gênero, e que pode ser muito simplório, pode ser muito grave, como no caso dos transexuais, onde a pessoa olha para si e diz: eu não sou desse corpo. E, olhando para si, tem nojo até de tocar a sua genitália. E não impede que alguém o faça, porque aquilo não lhe pertence. E compõe dentro de si mesmo, inclina-se, inclusive, na tentativa de reformatar esse corpo, fazendo a ressignificação do sexo ou a transgenitalização, ou seja, uma cirurgia que possa ajustar o aparelho genésico em relação ao psiquismo, porque é um processo profundamente perturbador. Outro dia eu conversava, um parênteses, com uma alma desse estilo, numa psicoterapia, e é, naturalmente, uma pessoa que está na corpo feminil, mas tem um psiquismo viril. E num dado momento, quando eu ia me referir a ela, eu me referi no masculino. E eu disse para ela: acontece isso que aconteceu agora com eu e você? Ele disse assim: muito. As pessoas me tratam como um homem. Eu digo: e como é isso para você? Não, é normal. Porque eu mesmo, às vezes, me sinto homem e me sinto mulher. Então, para mim, isso não faz a menor diferença se me chamam no masculino ou no feminino. A energia da pessoa é tão viril, a despeito de ter os seios, a despeito de ter um corpo de mulher, a pessoa ela é tão viril que você tem que manter-se vigilante, porque senão você pode chamá-la pelo nome, nesse caso não ofendeu, mas poderia ser antiético, poderia ser um desrespeito. Mas para a própria pessoa isso é confuso. E ela diz: eu atendo a um como atendo a outro. É um transexual que vive uma polaridade extremada de alguém que provavelmente incorreu em faltas no âmbito do exercício da sua afetividade e na malversação da energia sexual, lesando, não uma vez, repetindo os erros. E a misericórdia divina faz esse movimento de transição para limitar, inibir, na fala de Félix, inibir, colocar numa prisão, na fala de Emmanuel, no sentido de dar àquela alma a possibilidade de reflexões demoradas, de reflexões aprumadas, e de impedir que ela, se reencarnasse no mesmo corpo, ela cometeria os mesmos delitos. Cumpre-se aí a fala de Jesus: se o teu olho é causa de escândalo, arranca-o e joga para longe de ti. Então você muda, renasce com uma certa biotopologia que não corresponde ao seu psiquismo.
Naturalmente que estamos falando aqui em tese. E o Espírito Emmanuel vai mais além, quando propõe de que há inversões que, ao invés do corpo representar uma prisão, há, na dinâmica da tendência para o exercício do sexo com a pessoa do mesmo corpo, portanto, a tendência homossexual, há aqueles que mergulham num corpo que funciona como uma armadura. Porque, para esses segundos, o objetivo é ficar distante da coletividade, enquanto ameaça ao cumprimento de uma missão com a qual o corpo vai lhe funcionar como um anteparo. Então, diz ele, o Espírito Emmanuel, a pessoa se recolhe numa solidão difícil, porém construtiva, através da qual ela vai tentar fazer as suas grandes contribuições para aquela reencarnação em que ela efetivamente está estabelecendo. Na primeira situação, são expiações. Na segunda situação, são missões. São experiências diferentes. Por isso que não há só uma homossexualidade. Seja qual seja, a proposição que o Espiritismo faz é de profundo respeito às pessoas que têm o direito de fazer as suas escolhas afetivas. Chegando mesmo ao ponto, por exemplo, do Espírito Camilo afirmar de que um casal homoafetivo não só pode, mas de que lhe é muito útil quando ele dá um passo na construção da família fazendo a adoção de filhos. De que aquela relação, incluindo uma pessoa na posição de filho, inclina aquele acasalamento para processos iluminantes na interação homoafetiva em que aquele casal se consagra. Significando, portanto, dizer de que na dinâmica das nossas escolhas homoafetivas ou heteroafetivas, o que vale é o nosso processo de consciência. Cada um é que sabe de si. Há pessoas que têm uma tendência para a vivência da heterossexualidade, mas escolhe viver a castidade por conta de alguma atividade que pretenda desenvolver no campo da humanidade, no campo religioso, no campo da ciência, e faz essa escolha e vive na solidão. Há pessoas que têm uma tendência para a homossexualidade e fazem uma escolha de contenção e vivem solitariamente, vivem castas e está muito bem. O que não é admissível, ou por outra, o que é não recomendável, é que tanto o hétero como o homossexual se entregue a relações devastadoras, licenciosas, diversificadas, poligâmicas, porque essas relações, elas caracterizam um desconcerto da alma maior e que nos levam, tanto a hétero como a homossexualidade, o homossexual como o heterossexual, a experiências muito dolorosas. A monogamia, portanto, é um ponto de dignificação da relação, tanto hétero como homoafetiva, homossexual. Mas vale considerar, ainda dentro da homoafetividade ou da homossexualidade, que há algumas que, agora, retirada do Código de Doenças Internacionais como doença, comparece apenas aquelas situações em que há uma egodistonia, ou seja, eu me apresento com a tendência para a homossexualidade e não aceito e quero tratar. Esse processo, ele tem um espectro infindável, desde aqueles que trazem uma tendência para a homossexualidade em função de um abuso que sofreu na infância, não tem problemas graves outrora, tem no âmbito da sexualidade, da homoafetividade ou da lesão aos parceiros sexuais, mas viveu uma experiência familiar que não foi saudável, sofreu um abuso, presenciou cenas pai, mãe, sexuais, que lhe marcou, lhe traumatizou, e essa pessoa pode se refugiar numa relação de heterofobia e se lança para a relação homoafetiva. Portanto, é uma situação que não tem um fundamento muito profundo na alma e um trato psicoterapêutico leva a pessoa, a trabalhando o trauma, se reconfigurar. Mas é a alma que sabe disso. É ela que vai encontrar essa causa e vai encontrar a sua própria solução. Há outras situações, além da cultural, o processo educativo. Pais que querem um filho
dentro de um formato de gênero que não veio. E aí começam a tratar aquele filho, especialmente desde o nascimento até os primeiros anos de vida, notadamente os 3, 4 primeiros anos de vida, como um gênero diferente. Não há como negar a influência social e psicológica de pais que tratam uma menina como um menino, ou vice-versa. Há uma interferência muito profunda, o que pode desaguar numa experiência ou numa tendência a relacionamentos homoafetivos que serão naturalmente conflituosos. Além de movimentos incestuosos. Uma vez eu acompanhava um jovem que vivia a homoafetividade como drama, egodistônica, ele não aceitava, e quando nós fomos mergulhar na experiência dele, o pai tinha abusado sexualmente dele. Então, todas as vezes que ele entrava em crise, ele saía na rua para transar com um adolescente que lhe correspondesse naquele momento à sua necessidade. Ele não transava com nenhuma pessoa que ele conhecesse, ele não transava com adulto, ele transava só com adolescente. E ele transava só quando ele estava desequilibrado. E ele nunca transava com alguém que ele conhecia, portanto, ele não amava ninguém para transar. Ele saía num movimento de compulsão. E quanto ele não conseguisse se relacionar, às vezes conseguia, na maioria das vezes conseguia, às vezes não conseguia. E saía andando na rua até, pelo olhar, pelo faro, encontrar alguém que lhe correspondesse. Isso resultou de um processo da juventude dele, quando entrou na puberdade, que o pai o abusou sexualmente. Ele esqueceu e aquilo ficou dentro dele como um comando psicológico. Então, todas as vezes que ele entrava em crise, ele usava um adolescente como ele foi usado. Muito comum nos processos da pedofilia. Quase sempre o pedófilo, ele traz um problema de pedofilia enrustido na sua história recente de vida. Traz abusos. Tinha uma companheira que trabalhava na penitenciária de Belém e ela dizia, Alberto, 100% dos presos por pedofilia foram abusados. Naturalmente que era um percentual alto, mas se referia a um número de pessoas pobres, massacrados, e que tinham sido abusados sexualmente e se transformaram no abusador. A pedofilia não se restringe a isso, naturalmente. Há motivações muito mais profundas e anteriores, que justificam o movimento da alma, às vezes distorcido, e uma vingança contra Deus, contra a inocência, contra a minha própria história infantil, faz eu violar uma criança num desequilíbrio psiquiátrico, precisando de psicoterapia e de medicação. Assim sendo, o olhar para a homossexualidade dentro da perspectiva do Espiritismo é de profundo respeito, no sentido de que cada um sabe das suas escolhas. E é só, o Espírito Camilo usa uma expressão que eu gosto muito, ele diz que cada corcunda sabe como deita na sua cama. Gosto disso porque é bem adequado essa imagem. Então, cada pessoa que calça o seu sapato sabe onde aperta. Nós não podemos nos transformar em vigilante do comportamento dos outros. Na nossa verdade, a gente quer impor ao outro e fazer das diferenças de escolhas um movimento de radicalismo e de perseguição. Porque o que tem acontecido no mundo é os guetos, guardando os gays, as lésbicas e os simpatizantes, os transexuais, o travesti, em função de uma sociedade hipócrita que, às vezes, heterossexualmente, faz aberrações e critica alguém que se posiciona de uma forma contrária. O gueto, ele sempre revela um processo marginal. É sempre um processo doloroso. Significa você não pertence à nossa sociedade. Não pertencer, vocês que são brasileiros, muitos aqui, devem sentir isso. Vem para uma outra pátria e fico com saudade do Brasil. Por quê? É sentimento de pertencimento. Porque nem sempre no país onde você está, você já encontrou um sentido de acolhimento. Se você não encontrou, está tendo dificuldade, ou é recém-inserido num novo país, você sente um desconforto. É pertencimento. Pertencimento, eu senti que eu faço parte. A pior coisa para um filho é ver os seus pais o relegando porque ele faz uma escolha para viver a sua homoafetividade, os avós ou a família inteira. E quando a sociedade faz isso, é perverso, porque
o preconceito, que é um processo que temos que superar mundialmente em várias áreas, ele se revela como os indígenas, os imigrantes, os negros, também aos homossexuais, feminino e masculino, precisando ser superado. O Espiritismo, por ser uma doutrina que tem esse olhar gracioso, libertador, faz-nos ver que nós estamos num corpo e somos todos irmãos. E cabe-nos considerar aquilo que o Espírito Emmanuel diz: a dignidade sexual, ela deve ser avaliada pelo bem que você causa à comunidade, ou a indignidade pelo mal que você causa para a sociedade, exercitando a sua delinquência. Então, uma pessoa, ela tem o valor não da sua escolha sexual, porque ela transa, porque não transa, porque é hétero, porque ele é homo, é o quanto de bem ela causa aos outros e a si mesma. Qual é a contribuição social que ela traz? Essa é uma visão que nos inclina para colocar o bem como uma estrutura que aponta na posição de uma baliza de luz para que a nossa movimentação possa ser rica. Assim sendo, nós encontramos na doutrina espírita esse olhar que nos dá uma certa flexibilização para tratarmos as diferenças. Quando vejo, por exemplo, no Brasil, Roberta Close, outrora, era Roberto Gambini, um homem que se travestiu, fez cirurgias fora do Brasil, voltou para o Brasil, mas o Brasil não dava a documentação para reconhecê-la como uma mulher, considerando que ela agora tinha feito uma mudança de sexo. E fica uma coisa hipócrita, porque ela pousou nua como um protótipo de mulher, como uma musa. No entanto, do ponto de vista do seu registro civil, entrada, saída do país, ela era Roberto Gambini e não Roberta Close. Eu não estou querendo dizer de que o Espiritismo faz incentivo à cirurgia transgênica, porque se um espírito nasce com essa inversão, ele precisa se responder pelo quê? Não há reencarnação errada. Não houve engano quando eu nasço um hermafrodita. Então, eu preciso me indagar pelo que a reencarnação se está dando nessa circunstância biológica em relação ao meu psiquismo. Pelo que eu trago uma genitália ambígua, porque eu tenho uma tendência bissexual, ou porque eu tenho uma postura inclinada para o travesti, na medida em que me sinto homem e mulher ao mesmo tempo. Não quero fazer cirurgia sexual. E não quero me relacionar com homossexual, nem com gay, nem com lésbica. Eu quero me relacionar heterossexualmente, eu me travestindo do outro sexo. É curioso observar isso. No Brasil nós temos um outro exemplo, no campo do travesti, que é Rogéria, que era um cabeleireiro chamado Astolfo, e que se configurou como Rogéria, se colocava como uma mulher. Ela se colocava socialmente, era cultuada, porque fazia de qualquer forma da sua expressão e da sua visibilidade, causava um frisson, e ela ganhou muita publicidade. Ela era uma mulher, um travesti masculino, que assumia a sua posição de travesti masculino, mas não queria mudar de sexo. Por que não mudou de sexo? É o psiquismo de cada um. A sexualidade é uma coisa tão complexa que nós não conseguimos avaliar as nossas entranhas. Se a gente não consegue avaliar a nossa complexidade, como é que a gente vai avaliar do outro entrar no processo de julgamento, condenação e apedrejamento? É um absurdo, mas nós nos arvoramos a isso. Ou nós tratamos os homossexuais de uma forma pejorativa, fazendo pilhérias, brincadeiras de mau gosto, ou nos assumimos posições agressivas, demonstrando que a gente também tem tendência e a gente quer acabar no outro, que ele está dentro da gente. A gente faz um movimento de identificação, se vê no outro e projeta no outro a nossa raiva, que é a raiva que a gente tem das inclinações que a gente não dá conta de poder enfrentar, porque somos de um sexo, mas temos uma tendência para o sexo oposto, de relacionamento afetivo sexual. E nunca confessamos isso a ninguém, nem a nós mesmos. E a gente não sabe por quê a gente tem ódio dos homossexuais. Tipo,
Beleza Brasileira, Beleza Americana, né? Aquele filme, Beleza Americana, era Beleza Americana? Que aquele homem, que era um militar, uma raiva dos homossexuais, mas na verdade, o problema ele tinha, do ponto de vista psicológico, foi muito bem posto naquele filme. Ele tinha ódio daquilo que estava nele, então ele perseguia, tratava mal os homossexuais. Assim sendo, nós precisamos dar conta do nosso mundo interno, porque quando nós nos ocupamos muito com o mundo do outro, é sinal que o nosso está sendo abandonado. Nós estamos esquecendo de olhar para nós mesmos. Ou então, a gente só olha para fora porque é muito difícil olhar para dentro. Tenho visto e tenho amigos na homoafetividade, no exercício da homossexualidade, quanto família. Tenho amigos que vivem a homossexualidade em regime de castidade e todos eles são dignos. E todos eles valem a pena porque são seres humanos e nós não podemos dizer que nós valemos mais do que eles. Por quê? Porque a dignidade do ser humano tem a estatura do bem que ela causa à humanidade. A dignidade do ser humano tem a estatura do bem que ela causa à humanidade. Porque, às vezes, nós vemos um heterossexual, um pegador, como se diz na gíria, né? No entanto, é uma pessoa sem caráter, explora os outros, faz uma gestão empresarial perversa, gera prostituição para os seus empregados, e ele é aplaudido. A casa espírita, inclusive, precisa tomar muito cuidado com esses estereótipos de perfeição ou de pretensos seres equilibrados quando a gente confere, às vezes, trabalho àquele que é conhecidamente social, um heterossexual, mas é perverso do ponto de vista da sua conduta. E promove rejeições ou faz movimentos constrangedores em relação a alguém que traga uma inclinação ou que viva uma experiência homoafetiva de conjugalidade. Isso é um preconceito nosso, isso não é uma postura espírita, isso não está dentro da doutrina espírita. O trabalhador que chega na casa, a gente pensa logo assim, se Jesus estivesse ali, quem ele selecionaria? É lógico que nós não vamos colocar no trabalho, numa posição, um trabalhador que tenha uma encrenca em qualquer área, que possa expô-lo, que possa depreciá-lo, que as pessoas vão engoli-lo. Nós não vamos fazer isso. Nós não vamos colocar um alcoólatra para ele fazer uma palestra. Mas o alcoólatra, por exemplo, ele tem direito a participar dentro da casa espírita, participar do mutirão, limpar a casa espírita com a gente, junto com a gente. Então, é esse olhar que talvez nós, enquanto espíritas, também precisamos fazer uma reflexão para trabalharmos melhor as nossas engrenagens internas, a fim de podermos, sem aplausos, sem vaias, acolhermos os nossos irmãos de humanidade que estão vivendo uma experiência que só eles sabem se está sendo satisfatória ou não, o quanto dói ou não dói, porque vejo em muita circunstância pessoas chorarem copiosamente. Um dia eu disse a uma pessoa, puxa, mas você escolheu isso. Eu não escolhi. O senhor acha que eu ia escolher ser homossexual, ser gay? Eu fiquei silencioso, olhando. Eu noivei, eu queria casar, mas eu não consegui. Era muito melhor ser heterossexual. Eu não vivo os escândalos da discriminação, eu não deveria viver a discriminação dos meus pais, porque sofreu uma discriminação dos pais. Eu viveria muito bem. Eu não escolhi ser homossexual, ser gay. Eu sou gay. Aliás, eu sou homem gay. Porque ele não queria fazer a operação, nada, ele era gay. E ele tinha toda a razão do ponto de vista do seu argumento. Porque a incongruência era o conflito que ele trazia. Ele queria ser heterossexual, mas ele não conseguiu ser heterossexual. E ele estava trabalhando para reduzir o conflito. Contou para os pais a sua preferência, a sua orientação afetivo-sexual, e não só sexual, afetivo-sexual. A gente costuma dizer orientação sexual, isso é empobrecedor. É afetivo-sexual, ele disse para os pais se surpreenderam, não estavam esperando, e tiveram uma conduta de paz. Portanto, não conseguiram acolher.
E isso foi muito marcante para ele, muito doloroso. Os pais conseguiram se rever, fizeram um movimento de acolhimento, mas ele me disse, foi a pior dor que eu tive, foi a rejeição dos meus pais. Porque eu era filho único e os meus pais queriam netos. Eu disse, mas você pode dar-lhes neto fazendo a adoção. E ele chorando. Então, são dramas que às vezes passam ao largo, porque a gente só vê na televisão o humor explorando as minorias e não damos conta de que às vezes estamos sufocando almas que estão dentro de casa, experimentando a agrura dos conflitos sexuais ou a possibilidade de poderem se colocar de uma forma diferente, mas o ambiente familiar não cria espaço de acolhimento. Aí a pessoa prefere fazer um intercâmbio fora, um curso fora, para sair da família, para poder viver a sua vida. Inúmeras vezes eu vejo isso. A pessoa vai fazer um curso ou fazer um pós, mas não é um pós, a formação colegial, não é um pós-colegial para poder, na universidade, fora, porque não tem na sua cidade. É para poder sair da visibilidade da parentela. Às vezes é para experimentar. Quando se conversasse com os pais, com a família, teriam outros contornos. Assim sendo, eu penso que essa questão da homoafetividade, que tangencia, e a da heterossexualidade que nos tangencia, ela nos diz respeito a todos, e eu penso que a gente, hoje, deverá sair daqui e maturar um pouco da gente com a gente mesmo. Gostaria, ainda nos minutos que restam, poder dizer do quanto nós devemos aprimorar o nosso olhar para nós mesmos, para poder fazer, no uso da nossa energia sexual, o melhor que possamos fazer no trato com as nossas crianças. Ou seja, cuidar dos nossos filhos desde cedo, oferecendo-lhes afeto, amor. Porque muitos dos problemas sexuais, eles emergem de crianças mutiladas, feridas, que não foram suficientemente nutridas. Uma exacerbação sexual, uma obesidade, às vezes é para esconder um erotismo. Alguém que não foi muito bem acolhido em casa ou que foi bulinado sexualmente, uma menina, por exemplo, ela cresce e inconscientemente ela se esconde atrás de uma armadura. E a obesidade é uma estratégia para não ser violada sexualmente, por conta de que ela o foi e ninguém sabe, e às vezes até ela esqueceu, e portanto faz uma movimentação inadequada no sentido de lidar com a vida usando o corpo para se proteger de um molestamento que na sua inconsciência ficou como da criança ferida, que agora contamina o adulto. Também gostaria de dizer que do ponto de vista do nosso relacionamento sexual, nós não somos autorizados a fazermos uso da nossa sexualidade porque temos um compromisso afetivo de qualquer jeito. Porque nos dias atuais, tenho visto uma movimentação tão liberal do ponto de vista sexual, e especialmente na juventude, eu não sei se essa cultura também faz parte dos Estados Unidos, que é dos jovens experimentarem tudo. Então eles vivem a bissexualidade como quem está tomando água com sal ou água doce. Eles ficam experimentando. Nós somos espíritos que quando nós franqueamos a sexualidade de uma forma ilimitada, nós corremos o risco de acordar memórias muito graves. Então, são experiências que podem fazer emergir conteúdos psicoemocionais no âmbito da sexualidade que depois nós não damos conta. O espírito Teresinha de Brito chega a dizer de que as próprias imagens da televisão com que os nossos filhos são bombardeados quando crianças fazem emergir uma puberdade precoce, fazem exercer uma ativação da sexualidade que se mostra exacerbada na juventude ou então com silêncio do prazer.
em função de que o espírito ele é açoitado pela televisão e agora pelos sites, que os pais não têm o menor critério, os filhos entram nos sites pornô à vontade e ficam usando o voyeurismo e se nutrindo de imagens que não educam. Ah, não, o mundo a gente tem que saber sim, mas tem que ser guiado. Eu vi uma senhora chegar comigo escandalizada. Imagina, eu cheguei da fazenda um pouco antes e o meu filho estava agarrado numa garrafa de Coca-Cola, comendo pipoca e vendo filme pornô. Eu digo, o que você fez? Eu dei um escândalo. Porque ele chegou um dia antes. Eu disse, você perdeu a excelente oportunidade de educar. Ele disse, mas como assim? Não, você tinha que sentar para ver o filme com ele. Pegava um pedaço de pipoca, sentava um pouco mais atrás. A pipoca para segurar a boca, porque... Né? E perdeu a oportunidade, porque fez o escândalo. Criou uma anormalidade, que já estava subentendida porque ele fez as escondidas, mas perdeu a oportunidade de educar. Podia fazer como o Chico fez, que lhe trouxeram uma revista pornô, Playboy, para que ele pudesse se escandalizar. Era uma forma que a gente tem de afrontar o outro, quando a gente vê o outro mais sereno. E o Chico começou a passar, era só aquelas mulheres ícones, né? Só musa, e foi passando, e o cidadão olhando do lado dele. E nada do Chico se escandalizar. Chega lá pelas tantas, chega assim, tudo que Deus faz é bonito, né? O Chico era diferente, é verdade. A Luz del Fuego, aquela mulher famosa que ficou no Brasil, que era, diríamos assim, o ícone erótico daquele tempo, o Chico se encontrou com ela no hotel no corredor. E ela estava em trajes menores. E ele disse, minha filha, cuidado que você pega um vento e pode pegar uma pneumonia. E ela disse, foi o único homem que olhou para o meu corpo e pensou na minha saúde. Então, o que é sagrado é sagrado. Eu posso ver um site pornô com o filho? Posso. Se ele estiver vendo, eu vejo. Para caminhar com ele e mostrar a estética, a foto, a dinâmica fílmica, o objetivo do site, quem é que entra no site, como é que a pessoa ganha naquele site, quem é que está sendo dominado por aquele site, quem é que está sendo explorado economicamente. A gente pode fazer, é uma aula de evangelização. A gente quer evangelizar, dizendo, não façam isso, não façam aquilo, não façam aquilo. Isso não é evangelizar, porque tudo que é interditado é cobiçado. Se você diz, não veja, a pessoa vai ver. Qual é a turma de colegiais que lá no fundo da sala não tem um grupo de masculino mexendo com revista? Quando você vê aquele bolinho, o professor atento já sabe. Eles estão lá vendo uma revista VIP, que é permissiva na casa de um deles, porque o pai usa, deixa por lá, usa como consumo próprio. O filho pega as escondidas e leva para a escola e compartilha com os colegas. Não tem como fugir. Mas nós não vamos deixar os nossos filhos cair na prostituição por conta de uma hipocrisia ou de um puritanismo no qual a gente não fala nada que seja de sexo ruim, de erotismo, de sensualidade. Aconteceu a cena no filme. Paraíba, mulher baixa, esse senhor era o sogro da minha irmã, vendo ele, a mulher dele e a mãe dele idosa. Diz que os três ficavam olhando para a tela, ninguém olhava para o lado, porque tinha uma cena muito picante. E diz que eles, do jeito que eles viram, do jeito eles saíram, do jeito eles foram para casa. Não conseguiram trocar informações. É verdade, a idade era muito grande, talvez não houvesse culturalmente espaço. Mas nós, em relação aos nossos filhos, será que a gente não tem condições de poder tratar um assunto quando ele está se manipulando sexual? Larga a mão daí, menino. O pinto vai cair, olha. Olha essa forma de educação, é herodiana. É uma inspiração herodiana, né?
Qualquer criança pode manipular o pênis. E por o pênis estar erecto, por ser uma zona erógena, não significa dizer que seja do mal, que ele está pensando em transar, de que ele está com erotismo. Não está. Ele está sentindo prazer, ele toca tanto que ele faz na sua frente. É natural. Mas o pecado está na nossa cabeça. E aí a gente contamina o garoto. Seu sem vergonha, e vai. E é capaz até de, às vezes, dar uma palmada no garoto, ou dar uma palmada no pinto, para o pinto baixar. O que é mais dramático. Uma criança não esquece isso. O que nós fazemos, porque ela percebe que a gente ficou destemperado. Nossos filhos nos conhecem profundamente, a gente que pensa que não. Porque são espíritos multimilenários que estão nos reencontrando. Eles sabem das nossas movimentações, eles sabem o que é rotina e o que não é rotina. Então, o cuidado de poder tratar desses assuntos, conversar com eles, né? Porque os pais, porque erraram muito, têm dificuldade de trazer isso para os filhos. Tem dificuldade de compartilhar. Você não precisa falar da sua vida sexual privada, né? Dos seus conflitos com a esposa, com o esposo, enquanto pais, para um filho. Não precisa falar disso. E nem deve. Nem deve. Mas você pode e deve, e é de bom tom, que você entre no assunto para tratar dos seus filhos as suas angústias. De poder abraçá-los, amá-los. Porque não falta sexo, falta afetividade. Isso faz falta. E se a afetividade fizer falta, o nosso filho vai buscar na primeira garota, no primeiro garoto, a proximidade física para tentar buscar fora o que ele não tem dentro de casa. Então, abraçar o nosso filho, beijá-lo. Eu vejo a cultura viril, masculina, machista. Eu frequento a academia, naturalmente, para fazer os meus exercícios físicos, muito embora eu não seja um Brad Pitt, mas para fazer as minhas taxas diminuírem, manter o corpo, eu vou à academia. Eu fico impressionado como os homens jovens se comunicam. A comunicação é um tapa, pá, 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 pá. Eu fico olhando assim. Nós temos medo de abraçar um homem. Porque se você chegar e abraçar, parece que você deixou de ser homem. Então, essa forma agressiva, não é uma forma viril, é uma forma agressiva, é o medo de se relacionar com o igual. Dentro de uma cultura que diz que você tem que ser macho, você tem que ser espada, você tem que ser... E aí você dá tapa do outro. Se você for abraçar, a pessoa se sente constrangida. Se você for com uma outra cultura abraçar, se sente constrangida. O que é? Tu está me desconhecendo? Não. E às vezes, na academia tudo bem, mas em casa, o pai com o filho do sexo masculino, por que não abraça o filho? Não, eu não vou abraçar para ele não se afeminar. Ninguém se afemina com abraço, a gente se torna ser humano. A gente prospera, a gente floresce, seja homem, seja mulher. Ninguém vai se afeminar ou se virilizar porque você está sendo tratado agressivamente ou docilmente. Porque quando é necessário tratar com energia, você trata energia. O filho do sexo masculino, do feminino. Mas quando é necessário beijar, você beija os dois. Porque não vai afeminar, não. Mas há esse cuidado, essa coisa, notadamente dos homens, que é para poder assegurar a virilidade, numa atitude patética. E com isso, nós escasseamos o afeto, porque quando era criança a gente abraçava, quando se tornou adolescente a gente se distanciou. Não é à toa, talvez, aqui nos Estados Unidos, que alguns super-heróis sejam tão fortes, fisicamente falando. Porque, dependendo da cultura de cada país, nós acolhemos a criança e rejeitamos o adolescente. A cultura latina, por exemplo, a do Brasil, ela tem mais esse processo do toque, do contato. Então, nós nos abraçamos. O meu pai, por exemplo, não me abraçava, mas ele era um doente psiquiátrico. Eu não me lembro do meu pai me dar um abraço. Além do que ele tinha uma deficiência física. Colocar-me no colo, eu só tenho uma imagem dele me colocando no colo. Foi numa fotografia que eu vejo toda a foto no colo dele. Mas os meus sobrinhos, todos, me abraçam, me beijam e são beijados. Nós, enquanto filhos,
rompemos essa limitação que foi psiquiátrica e atualizamos, resgatamos e implementamos nos sobrinhos do sexo feminino e do sexo masculino um trato de afetividade, de carinho, que dá suporte amoroso para que a alma possa se movimentar com segurança. Então, um pouco mais de amor a cada dia, nas nossas relações com as nossas crianças e com os nossos adolescentes. Você não vai fazer ele sofrer constrangimentos, fazendo publicamente se ele não gosta, num shopping, numa escola, entre os amigos, se ele não gosta que você o beije, ou se a ética do grupo vai fazer com que ele receba bullying. Você não vai fazer isso naturalmente. Mas eu duvido que o filho de você não goste de ser abraçado. Eu duvido. Ele pode dizer, mas ele gosta. Porque abraço e toque, todo mundo gosta. Salvo aquele que apanhou muito, aquele que foi rejeitado, porque aí dói, quando você toca, dói. A pessoa materializa, joga no corpo o processo da rejeição, do abandono, do descuido. Então eu queria deixar essa fala, porque não dá para falar de sexo sem falar de amor. Sexo e amor são os dois termos da equação de uma vida feliz. Sexo sem amor é tóxico alucinante, água salgada que gera mais sede. Amor relacionado ao sexo lhe dá um sentido ético e lhe enseja uma manifestação adequada, produtiva, fecunda. Seja na manifestação dessa energia com alguém, seja na sua canalização, seja na procriação, seja no ato sexual. Porque um ato sexual, se não tem amor, ele é um ato apenas de animais que estão na cópula, no cio. Mas se há amor, são duas almas que se fecundam, mesmo que não possam gerar um corpo físico mais. Assim sendo, eu queria encerrar a nossa fala lembrando as expressões de Emmanuel, porque em matéria de sexo, nós não temos fórmulas, nós temos raciocínios e reflexões a partir de uma ciência espírita que nos enseja a possibilidade de um entendimento filosófico e a apresentação de alguns norteamentos ético-morais, pegando a moral do Cristo como sendo a base fundamental aonde nós nos movimentamos. Mas receita não tem, porque o que serve para um não serve para o outro. E às vezes há uma ânsia de uma receita. Porém, essa receita, se assim pudéssemos nos expressar figurativamente, Emmanuel nos dá, nesse sentido lato, largo, que cabe, quando ele diz, em torno do sexo, é justo que se sintetize todas as digressões em não proibição, mas educação. Não abstinência imposta, mas emprego digno, com devido respeito aos outros e a si mesmo. Não impulso livre, mas responsabilidade. Não indisciplina, mas controle. 4 regras. Diz ele, fora disso é teorizar simplesmente para aprender ou reaprender com a experiência. Sem isso, será enganar-nos, sofrer e recomeçar a obra de sublimação pessoal tantas vezes quantas se fizerem precisas pelo mecanismo da reencarnação. Porque o sexo, ante a luz do amor e da vida, é um assunto que diz respeito à consciência de cada um. Obrigado.